Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. Hoje eu, Thiago Oliveira, estou com essa convidada aqui especial que já faz parte da nossa família há muito tempo e veio nos contar sua história, o seu relacionamento com a dança. E hoje a gente vai saber tudo que a gente tem direito e o que a gente não tem direito também de saber, entendeu? Então vos apresento Carla Dias. Seja bem-vinda, Carlinha. Oi, gente. Obrigada, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse projetão aí, com um monte de gente legal já apareceu. Valeu. E agora estou eu aqui. Mais uma pessoa bacana para contar a sua história. Se você está gostando do nosso projeto, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Assim o YouTube vai te avisando sempre que tiver um novo episódio. Hoje contaremos a história da Carla Dias, que inclusive já tá aqui o Instagram dela aqui em cima, Carla Dias Music. Assim você pode acompanhar o dia a dia dela. Inclusive, o music não é à toa, né? Afinal, ela também trabalha, ela tem um hobby e um trabalho, além do trabalho do dia a dia dela, né? Além do trabalho fixo, que é com a música. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre essa história com a música, a gente vai contar um pouquinho hoje, mas também tem o dia a dia dela que você pode acompanhar lá no Instagram, tá bom? Então, Carlinha, vamos começar do começo. A gente tem alguns apelidos, nomes, né, que a gente não pode falar aqui no Dança Podcast. Pois é! Mas vocês saberão de quem esse ser humano é filha, né? A gente vai contar já já. São duas figuronas aqui da Casa da Dança. São grandes dançarinas, elas têm se dedicado já tem uns bons anos aí. E a Carla não tem só história com a dança de salão, não. Onde que começa a tua história com a dança, Carlinha? Então, minha história com a dança começa quando eu tinha uns 10 anos, eu acho. Acho que um pouco mais, talvez. Mas eu tinha uns 12. Eu era bem gordinha. Bem gordinha mesmo. Aí minha mãe ficava preocupada e queria me colocar num esporte, alguma coisa para fazer. Daí ela me colocou no basquete, me colocou enfim, em várias coisas. Eu nunca gostei de esportes com bola e tal, essas coisas, né? Que hoje em dia a gente tá com uma visão diferente sobre isso, né? Sobre atividade física, mas na época ainda era muito essa coisa. Esporte é vôlei, basquete, não sei o que, enfim. Eu não gostava muito dessas coisas. Até que eu era da igreja na época, né? Então, nesse sentido, a igreja tem um papel importante aí na minha parte artística, na minha descoberta, enfim. Na igreja, eu estava começando a participar dos grupos de dança, assim, aí ela viu que eu estava me interessando mais por isso. E ela falou, vai abrir tem uma turma de jazz aqui do lado, onde era o Atlético Santista, né? Agora não é mais, mas o Clube Atlético Santista, aqui do lado de casa, tal, você não quer fazer? Vou fazer, tá bom, mas eu comecei teoricamente tarde, né, para as bailarinas, aí eu tava teoricamente atrasada. E aí ela viu o horário, minha mãe, como sempre, fazendo jus ao apelido dela, esqueceu que o horário do jazz, e eu cheguei no meio de uma aula de balé, com uma calça leg esquisita, um busão e uma sapatilha daquelas moleca, que não era sapatilha de dança, enfim. Cheguei no meio da aula de balé de paraquedas e comecei a fazer balé, aí depois fiz aula de jazz e gostei. Falei, eu quero dançar, é isso aqui que eu quero fazer. Mesmo sabendo, assim, que eu tava ali naquele contexto completamente fora, assim, todo mundo, todas as meninas já com o seu colã, a meia calça e tudo. Enfim, falei, não, eu quero fazer. E aí comecei a fazer o balé e o jazz. Fazia as duas as aulas, a professora falou que era legal o balé, né, para dar aquela sustentada na técnica, enfim. E aí eu comecei nessa época, 11, 12 anos, a dançar efetivamente. Show. Né? E foi aí que começou. E
nessa época, você falou que era gordinha quando era pequena. Você sofreu algum tipo de transição? Você sentiu que naquela época era comum já ou não era comum? Porque eu ouvia as crianças. Eu ouvia que as crianças tinham que ter um certo corpo, né, um certo biotipo para entrar no balé. Teve isso na época? Já era Teve, comum um corpo já, diferente? Já? já era como. Inclusive, foi uma dos meus maiores sofrimentos dentro do balé foi o meu biotipo, porque eu não tenho um corpo, nunca tive. Eu era, logicamente, mais magra do que eu sou hoje, mas eu não tinha um corpo, eu nunca tive, mesmo quando eu emagreci, né? Depois dessa época, eu consegui emagrecer uns 9, 10 quilos, assim, num período curtíssimo, desde que eu comecei a fazer, acho que até por conta de saber que eu precisava me encaixar de alguma forma ali e Entendi. saúde também, porque eu realmente estava acima do peso. Então, eu emagreci, mas eu nunca tive um biotipo de bailarina. Eu tenho um quadril largo, né? Uhum. Então, não é o corpo dito ideal, assim, né? Aham. Então eu sofri essa transição no começo e fui levando isso para o resto da vida. Então eu ia trocando de academias. Eu lembro de uma professora que falou assim: Você tá engordando. Eu falei: Não tô engordando. Ela tá assim que eu tô vendo no seu bumbum, assim, sabe? Eu falei: Mas eu não vou conseguir diminuir isso, não é uma coisa do meu corpo, né? Até eu também ir achando lugares em que eu fosse me sentindo mais à vontade, né? Hoje em dia tá mais fácil de achar lugares assim, né? Sim. Balé para adultos, balé para, enfim, Aham. né? Na época não, mas existia, né? Eu me encaixei depois num lugar que foi o lugar onde eu fui depois da aula de dança, da aula de balé, da aula de jazz ali, eu Legal. me achei. Legal. Então existia Mas realmente um biotipo ideal naquela época que as pessoas, né, colocavam, né? sim, Mas também já existia locais, né, que se desapegavam um pouco dessa ideia. Já já sim, já estava virando, porque eu ouvia bastante sobre isso, né, sobre o corpo mais interessante para as pessoas começarem a fazer balé, né? E eu exatamente. e com o tempo a gente acabou descobrindo que, né, que não precisa de nada disso, né? Basta você querer. Show, show de E bola. tinha uma coisa muito com o balé, né? Porque no jazz você até achava uma menininha ou outra, assim, um pouco Sim. mais gordinha, fortinha e tal. No balé, o balé tinha meio que era sacralizado, eu acho, né? Acho que é essa a palavra, assim, era um lugar, assim, um santuário das meninas com aquele corpo X, né? Uhum. Enfim. Mas eu consegui Quebrar. até dar aula depois, né? Aham. Mesmo com essas dificuldades. Aham, legal, você quebrou essa barreira. É, eu É. tenho certeza que é, eu já ouvi algumas histórias de meninas que sofreram realmente abusos psicológicos, talvez tenha até acontecido contigo, do tipo, assim, cruel mesmo, sabe? Da pessoa falar, não, isso não é pra você, sai daqui que vai pra outro Uhum. tipo de dança que essa área não te pertence. Coisas do tipo assim, sabe? E Sim. hoje em dia a gente sabe como isso é abusivo, né? A gente sabe como isso é cruel, mas na época, quanta gente deve ter sofrido com isso, né? A gente não sabe. Ainda hoje deve ter, né? Ainda hoje deve ter. Tem, com certeza. É. E eu acredito que essa questão de você emagrecer foi um pouco dessa ideia, né? De buscar algo para fazer atividade física, né? Que você fez para te ajudar na saúde. Mas também deve ter tido muita pressão, né? De cima, né? Das suas Sim, professoras. Né? Do tipo, como você citou, né? Você já tá engordando e tal, já tô vendo. Então, você tem uma personalidade forte. sim. Quando que você. Porque você falou assim, com tão nova, né? Com adolescente, com quantos? 15 anos deve ser? Sei lá, Uhum. 14, 15 anos. Você deve ter falado pra ela assim: mas eu não consigo mexer nisso, né? Isso faz parte da minha estrutura. Isso já é uma cabeça bem, bem resolvida, né? Você já sabe que É, isso faz parte do teu corpo, que esse é o teu biotipo. Então, assim, você conseguiu ter esse gatilho, essa defesa, porque eu acredito realmente também que você tem
uma personalidade forte e isso é algo bom, né? Em muitos aspectos você conseguiu se defender e viu que não era um problema aquilo, né? Com quantos anos foi isso que você falou pra ela? Eu acho que foi nessa idade mesmo, tipo, porque eu entrei com 11, aí até, acho que foi isso, até os 14, assim, eu ficava nessa academia que eu fazia parte e era muito engraçado porque eu sempre ficava atrás, eu sempre ficava. Aí eu gostava muito de fazer chão no jazz, e aí não me botavam para fazer chão porque, ai, sei lá, ela vai demorar para levantar, sabe? Assim, aquela coisa meio. Chega a ser ridículo, assim, mas é Sim. meio isso. E aí eu lembro de uma vez que alguém falou alguma gracinha assim, eu tinha essa mais ou menos, acho que uns 14 anos, falou alguma gracinha num ensaio assim, e daí eu já não tava mais tolerando e falei, ó, então vocês não precisam de mim, entendeu? Eu vou procurar outro lugar. E aí cheguei em casa brava, minha mãe até ligou lá, e aí me pediram desculpa, falei, não, tá tudo bem, mas eu não quero mais, esse lugar eu não quero mais, eu quero outro. E aí eu achei, né? E aí foi essa gracinha também do, ai, o corpo tá engordando, olha lá, olha o figurino, olha a apresentação do final de ano, olha não sei o quê. E eu, gente, eu não tô engordando, não é isso. Assim, não dá pra vocês medirem isso pelo meu bumbum, porque não vai, vocês vão ficar sempre achando meu bumbum grande, ué. Eu não sou igual a vocês, é diferente. Aí, enfim, daí eu fui para esse outro lugar. E aí, nesse lugar, ela já tinha uma outra visão de dar aula para até meninas com um corpo mais ou menos parecido com o meu, ou pegavam meninas mais velhas, que, por exemplo, eu já tava com 15, 16, as meninas estavam chegando com a minha idade ainda sem saber nada, e ela pegava do zero, e aí foi Legal. aí que eu comecei a me envolver e falar, não, eu gosto disso aqui, eu sirvo para isso aqui, sim, senhora, né? Tipo assim, Show, show. Eu acho até parecido com o que aconteceu com a dança de salão, e talvez ainda aconteça, de uma forma também que a gente acaba sendo a gente tendo um papel também de excluir as pessoas sem querer, pela facilidade ou pela idade, pelo tamanho, pela cor, pelo sexo, enfim, por diversas situações que as pessoas acabam excluindo umas às outras sem perceber. E agora, de um assunto mais específico, aconteceu isso também na salsa, porque eu vejo que o balé, ele é uma forma das pessoas se divertirem, interagirem e tudo mais, mas na época era muito mais pra apresentação, pra competição, né? Tinha um foco muito maior, né, nisso. sim, E a sim. salsa também passou por esse processo, né? Não no mesmo nível do balé, mas também a salsa teve um nível de competição, de apresentação aqui muito forte. Então acabou sendo muito mais um estilo de competição do que de dança Uhum. social. E aí as pessoas automaticamente eram excluídas, né? Quem tinha um pouco mais de desafio em aprender, quem não conseguia fazer aéreo ou qualquer coisa do tipo assim, acaba automaticamente sendo excluído porque não entra naquele padrão, né? Então a dança de salão também acabou fazendo isso de uma certa forma e em algumas áreas ainda acaba fazendo, né? Enfim. Sim. Agora, continuando, você então se encontrou nesse lugar, você. Qual é o nome desse local? Esse local vale a pena falar. Desculpa o outro local, mas. Vale, vale, É. vale. Hoje ele leva o nome da dona, que é a Juliana Rocha. Na época, o nome da academia dela era Le Grand Pas. E aí ela dava aula no espaço dela, depois ela conseguiu um espaço dentro de uma igreja, também porque ela era evangélica. E aí, mas ela era conhecida como Juliana Rocha. Show. E aí eu fiquei na Juliana. Foi lá que eu fui para sapatilha de ponta, porque eu nunca estava pronta no outro lugar, nunca estava pronta, nunca estava pronta para ponta e era meu sonho subir na sapatilha de ponta. Ela me preparou para subir na ponta e aí eu fui. E aí foi onde ela me deu a oportunidade de dar aulas de balé. Show. Porque tem uma coisa que eu gosto muito, além de dançar, é de coreografar. É uma coisa que eu sinto falta demais hoje ainda. De escutar uma música e imaginar toda uma história para aquilo dançando, assim, né? Então eu gostava muito daquilo, ela viu que ela ia montando as coisas para o espetáculo e eu sempre muito proativa, né? Acho que você já me conheceu um pouco desse meu lado também, assim, Aham. se a gente fizesse tal coisa, né,
dar opinião, e aí ela falou, eu vou te dar umas 2 coreografias para esse espetáculo, você vai coreografar 2 turmas. E aí eu comecei a trabalhar uma parte da minha vida trabalhando com isso, assim, Show, né? show. Dando aula. Tem gente que nasceu para liderar, né? Tem gente que já tem esse ímpeto, essa vontade, né, dentro de si. Uhum. E a Carlinha fala que eu já sei disso, porque a gente participou dos processos de coreografia aqui da escola, e ela sempre teve muito proativa, sempre teve Uhum. vontade de dar opinião, de ajudar, de colaborar com o grupo. Isso é muito legal, porque até eu não sabia que você tinha essa vontade. Eu achei que era porque você tinha facilidade com Uhum. as coreografias e aí acabava te dando aquele espaço para você parar para começar a ajudar os outros. Mas saber que você tem essa vontade, né? Que falta isso hoje no teu dia a dia. É legal, até Sim. me desperta um estalo aqui depois, mas isso é um assunto para outra hora. Boa. Falando sobre, então, esse lugar você se encontrou, as pessoas te abraçaram, a gente é um local onde a gente acaba se sentindo acolhido, né? Porque o nosso corpo, nosso tamanho, nossa idade, nossa facilidade, isso não faz diferença, né? O importante são outras questões. E aí, Sim. a gente tira isso também, faz uma analogia isso com a dança também, né? Faz um comparativo com a dança. Eu acho que hoje o importante é você se sentir parte do local, é você se sentir aceito, abraçado, com as pessoas que você gosta naquele local. E hoje é mais importante vai um pouco além do quanto você aprende, né? Do quanto você. Isso é importante também, ao longo do tempo isso vai fazendo diferença, a gente vai percebendo também que tem gente que tá lá pra se tornar cada vez melhor, a sua melhor versão, um melhor dançarino, melhor Uhum. dançarina, tem gente que quer dar aula, tem gente que quer ajudar os outros, mas o importante mesmo é a gente estar num local onde a gente se considera abraçado e ao lado de pessoas que a gente gosta, né? Eu acho que Sim. hoje em dia é o que a gente acaba mais buscando, né? Uhum. E principalmente num momento como esse, né, de pandemia, onde a gente se isolou tanto tempo das pessoas e agora a gente está retornando aos poucos, é o que a gente vai precisar mais, né, desse carinho, desse afeto das pessoas. E isso serve Sim. para qualquer arte, né, para música, para dança individual, para dança dois, para pintura, enfim, no geral. É Agora, isso mesmo. falando sobre. Você então começou a desenvolver outros papéis, né, dentro da dança. Você começou a coreografar, a dar aula, você falou que deu aula nesse local. E onde que entra a dança de salão aí na tua vida? Então, aí entrou bem depois. Eu nunca tinha dançado a dois, então, até então, assim, né? Eu fiquei. Nessa época que eu tava coreografando e dando aula, eu tinha uns 17 anos, eu fiquei fazendo isso até uns 20, acho que uns 21, por aí, 22, talvez um pouco mais. Fiquei aí fazendo minha faculdade, que não tinha nada a ver com dança e música e tal, fazia faculdade de letras, mas o meu trabalho em si era o meu estágio da faculdade e as aulas que eu dava. As aulas de balé, de jazz, e tomava conta ali da. Eu sempre gostei muito de dar mais aula para adulto do que para criança, mas eu dava aula para as crianças também e ajudava nessa coisa da coreografia, dos espetáculos, enfim, eu assumi uma boa parte ali da academia junto com ela, né? Show. Nessa questão de aulas, Uhum. fazia as bancas das alunas que iam passar de nível e tal, então foi uma época bem interessante. Aí depois disso eu casei, e aí o casamento trouxe outras responsabilidades, que aí ainda casada eu estava fazendo, né, dava as aulas, mas aí eu fui contratada no lugar que eu estava estagiando, daí eu fui contratada nessa escola, e aí eu não tinha mais horário para dar aula e nem para, enfim, para manter essa vida que financeiramente não era tão vantajosa. Uhum. E aí eu fiquei um tempão sem dançar, só fazendo as danças na igreja mesmo. Aí eu mantinha essa coisa da coreografia, de liderar, de manter a parte artística na igreja.
E aí eu saí da igreja depois de um tempo, e aí eu saí do casamento também. Não, terminei e me separei. E aí, nessa mesma época, a minha mãe também teve um rompimento de relacionamento, e a minha mãe é que teve a grande ideia, né? Que a gente não esqueça, a gente caminhando na praia, aí ela falou assim: então, eu vi um lugar que dá dança de salão, e a gente podia fazer, e eu quero ela fazer, e não sei o quê, vou fazer uma aula experimental. E era justamente a Casa da Dança. Foi o primeiro lugar que eu tive contato com a dança de salão, foi com vocês, né? Show. Aí eu falei, então eu vou também, oxi, vamos lá. E aí a gente marcou uma aula de forró primeiro. Falei, eu quero fazer forró, eu gosto de forró, então. Marcamos uma aula de forró, e aí acho que logo em seguida era aula de zouk no mesmo dia, se eu não me engano, era uma coisa assim. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei tava tendo aula de funkeada, era tu que tava dando a aula de funkeado, depois era forró, depois tinha o zouk. E aí eu cheguei dançando, né, já com muita facilidade. Eu já olhei assim, bati o olho e falei, já sei o que eles, assim, mais ou menos como é que é essa pegada, né? E aí tive muita facilidade pro forró, principalmente, que é bem marcadinho e tal. Mas eu cheguei dançando sozinha, né? Assim, dançando. Não precisava fazer nada, tava lá, né? Dançando. E foi praticamente a minha volta pra dança, porque eu já tava um tempo sem fazer nada, assim, nesse sentido. Eu tava pelo menos uns 3 anos sem dançar nada, absolutamente nada. Depois que você terminou o teu relacionamento e tava afastada esses 3 anos da Juliana Rocha, você teve algum contato também? Chegou a voltar lá e tal? Cheguei a voltar, cheguei a tentar fazer umas aulas, ela me propôs até para dar aula, cheguei a tentar dar aula para uma turma de crianças, Aham. mas eu não fiquei, assim, eu não consegui ficar. Eu fiquei uns meses e tal, e depois eu não falei, não vai dar para conciliar, assim, Que não tinha loucura como. isso, né? Eu acho que Pois são, é, são fases, né? Acho que a são. gente acaba vivendo fases na nossa vida que a gente a atmosfera, nossa ideia, nossa energia aponta para determinada direção, né? Como eu acredito que algumas pessoas também vivenciaram isso na dança de salão, né? Talvez tenham saído Sim. e ido para outra área ou para outra escola ou para outro professor, porque eu acho que são fases, né, que a gente acaba vivenciando sem perceber, né? Eu acho que no meu caso também foi a responsabilidade que eu escolhi assumir tão cedo, né? Porque quando eu falo, gente, eu casei com 18 para 19 anos, eu casei muito jovem. Uhum. Então, eu acho que eu assumi ali uma responsabilidade, né, por escolhas né, mesmo, que me levaram para outros caminhos, porque daí a gente sabe que construir uma carreira dentro de qualquer área artística aqui no nosso país é Aham. difícil, não é um processo assim fácil, Aham. né? Mas eu penso que se eu tivesse de repente não tivesse feito essa escolha especificamente, eu acho que eu teria continuado por muito tempo, talvez hoje tivesse uma outra carreira no sentido da dança em si, ou quem sabe mais mesclada com parte teatral e o canto também, todas essas coisas que eu faço, assim, né? Essas coisas Uhum. seriam mais integradas. Eu faço cada coisa num quadrado justamente porque Porque você tem a eu fui sua carreira abandonando essas principal coisas também. no meio caminho, né? E fui criando outras coisas, outras possibilidades, enfim. Sim, sim. Inclusive, a gente não mencionou como é a tua história com a música. Eu queria saber, queria que você contasse pra galera. Mas isso são trovões, galera. São. Esse barulho, se vocês estiverem escutando, é que o negócio tá feio lá fora. Então, a gente tá contando a tua história com a dança e todo esse paralelo que tem na tua vida, né? A arte sempre tá na tua vida, sempre tá presente. E você tem uma carreira que é a tua principal, né? Que é o teu ganha-pão hoje, né? Que você é concursada e tal. E também não é na área de letras, né? Não. Não. Essa menina como é que é? Era Bombril, né? Mil e uma Bom, utilidades? meu utilidade. A tua carreira é em que área A hoje? minha carreira hoje, eu tô trabalhando e estudando o SUS.
na saúde. Eu me formei em letras, aí trabalhei na escola, numa escola, e aí, só que na época também era uma coisa assim, eu queria fazer letras por gostar de português, por gostar de idiomas, né? Eu também dou aula de inglês, mas, enfim, por gostar dessa parte, mas eu sabia que eu não ia entrar numa sala de aula de ensino fundamental e tal. Meu sonho sempre foi dar aula em universidade, né? Entrar numa universidade e dar aula para pessoas que querem estão lá para isso, né? Não na escola regular. E aí eu sabia que não ia dar, com todo esse contexto de ter uma casa para sustentar e tal. Eu fui prestar concurso público e aí eu passei na prefeitura aqui de Santos, num cargo que é de oficial de administração. Então é um cargo administrativo, mas eu caí desde que eu entrei há 8 anos na área da saúde, trabalhando no SUS, numa sessão de fisioterapia. E aí também foi uma coisa que eu entrei e me apaixonei. Me apaixonei pelo que eu poderia fazer, pelo meu papel ali, né, no meu cargo enfim, na vida das pessoas que utilizam esses serviços, né? E aí consegui entrar num mestrado profissional em que eu estudo, mas eu trago a música também junto com isso. Eu não consigo me desvencilhar. Então é algo que foi vindo naturalmente. Então, ao mesmo tempo que eu sou administrativa, o pessoal descobriu que eu cantava, que eu tocava. E aí hoje eu tenho uma agenda que eu faço rodas de música com o pessoal em situação de rua, com a população, especificamente população em situação de rua. E aí, dentro da minha pesquisa, eu estou estudando sons, daí eu não estou estudando música, eu estou estudando sons. Todo e qualquer som, como esse trovão que né, rompeu aqui e modificou de alguma forma. Esse podcast já não é sonoramente falando o mesmo, mesmo que a sua voz seja a mesma, a minha seja a mesma, todo o ambiente que envolve a gente, sonoramente falando, ele sempre está mudando e ele está afetando a gente de alguma forma. E eu estou estudando isso dentro da saúde, né? Show. Como que os sons afetam a gente? De coisas, de pessoas, enfim, de vozes, enfim. Que legal. Show. E você falou que o teu primeiro contato com a música foi na igreja. Isso. Foi aqueles coros que todo mundo se junta pra... Eu não sei, eu nunca fui muito da igreja, entendeu? Eu precisava de uma luz, inclusive, viu? Se alguém... Não, eu tô brincando. Gente, a gente tem um grupo que... eles são mais dedicados nessa parte da religião, né? Da igreja e tal. E eles mesmos, eles brincam com isso, né? Eles são mais abertos e tal. E é interessante, hoje em dia tá tudo muito... A gente tá com muito cuidado, né? Então, dizem que política, religião e futebol não se discute. Mas a gente também entende até onde pode ir a brincadeira, o humor, né, e tal. Então, quando a gente brinca com essa questão do eu preciso de Deus, a gente sempre brinca assim na aula, né, e tal, mas a gente leva para um lado mais cômico, onde a gente não tá atingindo alguma religião ou alguma crença, né? Então, só para contextualizar aqui, caso você entenda de uma forma ruim que tá assistindo aí o podcast, tá bom? Quer dizer, cada um entende da maneira que quer e que pode, né? Tá tudo bem. Mas a brincadeira com a luz, com o Senhor, com Deus, é só algo que a gente entende que é uma forma saudável de lidar também com a nossa crença, com a nossa religião. Enfim, só para contextualizar. Voltando então, a parte que você começa a cantar. Então, eu comecei... Na verdade, a minha mãe... Não sei se você sabia disso, mas a minha mãe dava aula de teclado. Ela contou que ela teve um bom contato com o instrumento, que ela fazia esses exercícios e tal, mas... Ela dava aula de teclado, eu que ela passei dava aula, eu não sabia. Uma boa parte da minha infância indo com a minha mãe para as aulas de teclado. Então, e aí tinha a igreja já também ali nesse meio. Mas, na verdade, o meu contato com a música acabou sendo dentro de casa mesmo, porque minha mãe dava aula, e aí eu lembro de... Isso tá até na minha dissertação, né, do mestrado agora, que eu tô terminando, que tá essa história, né, dessa minha história com os sons em si, com a música. Que eu tava dormindo,
E eu sempre acordei com o som do teclado, porque minha mãe sempre estava dando aula de manhã. E aí eu lembro que ela dava aula para um senhor que eu gostava bastante. E, e aí eu tinha acabado de assistir, eu tinha assistido naquele final de semana o Titanic, o filme do Titanic. E aí ela estava ensinando a música, a principal, né? Acho que é da Celine Dion, enfim, era aquela música lá principal. E aí eu acordei e escutei aquela música. Falei, putz, a música do filme que eu assisti. Aí ficou aquele misto de, né, de sensação, assim. E aí eu escutei ela indo pra sala para levar que ele ia embora, para levar ele para a porta. E daí eu levantei da cama, fui pro teclado, olhei e comecei a caçar os sons que eu tava escutando da música. E daí eu tirei a música toda, assim, praticamente nota por nota, assim, de ouvido. Aí minha mãe falou, de onde você tirou isso? Eu falei, eu tava escutando aqui, eu fiquei tocando aqui e tava escutando. Eu tinha uns 8 anos, 9. Caramba! E aí ela falou, putz, a menina toca e toca de ouvido ainda, vou levar ela pra aula. Ela tentou me dar aula, mas não deu certo. Aí ela me levou para um professor de piano, que era dentro de uma igreja, também não era a minha igreja, mas era uma outra igreja, um professor de piano. Ele começou a me dar aula, e aí um belo dia ele chamou minha mãe e falou, falou assim, ô Carla, escolhe uma música pra você cantar. Aí eu falei, música pra cantar? Tipo, ele escolhe qualquer uma. Eu falei, tá bom, eu escolhi. Lembro até hoje a música que eu escolhi. Eu falei, era Natal. Eu falei, vou escolher essa aqui de Natal, de criança e tal. Aí ele começou a tocar, e ele falou, canta. Aí eu comecei a cantar. Aí cantei como normal. E aí ele olhou pra minha mãe e falou, então, é só pra você saber, ela canta. Tipo, foi assim, eu canto. Tipo, eu canto o quê, gente? Pra mim, o que eu fazia era natural, né? E aí aí a minha mãe me levou de volta pra igreja, falou, bom, ela canta, bom, ela toca, então vou investir. E aí esse cara, que era meu professor de piano, foi pra essa igreja que eu tava e a gente montou uma banda em que eu tocava teclado e eu cantava também. E aí eu descobri que eu cantava aí, nessa época. Show. Daqui um bom tempo tocando teclado e cantando nessa banda, e depois, dentro da igreja, eu fazia essas três coisas: o teatro, a dança e a A música em música. si, né, de cantar. Caramba, que legal. Tu descobriu isso, eu não sei como é que é o ramo da música, né? Mas descobriu pra mim cedo, né? 8, 9 anos. É cedo, né? É cedo, é cedo. Tanto que eu não sabia muito o que fazer com aquilo. O que eu fazia era o que eu fazia dentro da igreja. Quando eu saí da igreja, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia, não tinha dimensão das possibilidades que aquilo tinha para mim. E aí Show. foi esse tempo que eu fiquei sem fazer nada artisticamente falando, porque eu não sabia o que fazer fora da igreja, porque foi a igreja, né, o ambiente da igreja que me proporcionou isso cedo, porque a minha mãe não teria dinheiro para me botar numa escola de música e tal, sabe assim, não ia ter. Então, nesse sentido, eu tenho muito a agradecer esse ambiente assim da igreja, Legal. porque me trouxe tudo isso de graça, assim, Uhum. né? Eu servia a igreja com artisticamente falando, com a dança, com a música e tal, e eles me serviam para aprimorar isso Com a tudo, que eu fiz aula de construção. canto lá dentro, fiz aula de teclado, tudo lá com eles. Né? Show, show. Isso é muito bacana. E tem, inclusive, eu acho que esse tipo de ação tem no Teatro Municipal também, não tem? Aula de música Tem, de tem, graça também, né? Aula de dança de tem, graça. Tem tem. essas ações que a galera consegue aproveitar lá no. Sim, Eu lembro que eu sim. fiz aula de desenho também no Teatro Municipal. Tem muita coisa que leva pra arte, assim. Não sei como é que tá hoje em dia, mas na época tinha bastante também. Tem sim. É. É, é que na época, é que assim, as vagas não são tantas, né? Por exemplo, às vezes você fica numa filinha de espera, Uhum, e às vezes os horários não são muito. Às vezes o pai ou a mãe não pode levar, enfim, a igreja, por exemplo, era no final de semana, uhum. né? Eu ia no domingo, eu ensaiava no sábado, era uma coisa, né? E também tem uma coisa minha em relação à música, é que eu sou meio. Essa coisa do tocar de ouvido. Então, essa coisa da música muito clássica, de uma partitura e tal. Eu sei, eu entendo, eu leio, mas Não eu não curte. uso dessa forma, né? Então, assim, se eu entrasse no conservatório, por exemplo, eu ia sofrer muito, assim, porque é muito mais formal do que a forma que eu trato Show. essas questões, A tua assim, mãe é mais né? técnica, né?
Minha mãe é mais técnica, eu já sou mais nessa coisa de criatividade. Eu gosto de ter liberdade dentro daquilo que eu quero fazer, né? Aham. Então, nesse sentido, foi melhor assim. Show, show. Muito legal, porque a gente tá falando sobre essa versatilidade, sobre essas áreas que tu atua, tudo isso faz parte da Carla que é hoje, né? Então é por isso que é interessante contar sobre tudo isso, porque não só o Dança Podcast tem a intenção de contar a história das pessoas com relação à dança, mas também em tudo que envolve, né? Em tudo que tem esse Uhum. entorno aí do mundo da pessoa. Então, fora a tua carreira hoje, que é no SUS, fora a tua formação em letras e a tua pós que você tá fazendo, o teu relacionamento com a dança, com a música, com o teatro, você ainda dá aula de inglês. Sim. Tem É, alguma eu não outra sei. coisa aí escondida? Acho que só por enquanto. Tá bom, né? É só isso. E a coisa com o inglês também, eu acho que você tem acredito que você tem essa coisa dentro de si, né, que é essa vontade de ensinar. Eu acho que você já tem essa vontade aí dentro de você. E eu acho que quanto mais coisas você vai estudando e descobrindo, mais você vai querendo compartilhar, né? E eu acho que inglês Sim, aconteceu, deve ter eu sido de uma acho que forma é isso. natural. Como é que foi? Sim. Se tu quiser. Eu vou só fechar aqui a janela porque tá muito barulho, gente. Tá Eu bom. gosto de som, tá difícil. Então, pronto. É, o inglês também foi, assim, eu acho que eu gosto muito das coisas descomplicadas, assim, né? E foi outra coisa que eu aprendi praticamente sozinha. Minha mãe me botou numa aula de inglês quando era pequena e tal, mas eu sempre gostei de ouvir as músicas em inglês e ficar tentando entender e conversar, enfim. E aí, quando eu entrei na prefeitura, eu aproveitei que eu tinha 50% de desconto numa escola de idioma, e aí foi a parte que eu já sabia um pouco, tanto que eu entrei num nível intermediário para cima, né, sem ter estudado nunca. Mas aí eu fui na parte da gramática e tal, peguei uma parte mais técnica da coisa, e aí depois, logo em seguida, eu já saí e falei, não, tá bom, agora eu já dou conta e agora eu consigo continuar sozinha. Mesma coisa do violão, enfim. Ah, eu dou aula de violão também. É... E aí, enfim, o inglês é a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, porque o inglês é muito difícil, porque, meu Deus, porque isso, porque aquilo. E eu falei, gente, calma, acho que não é bem assim. Será que eu não consigo ajudar de alguma forma, né? As pessoas, pelo menos, eu nunca fui muito de pensar em grandes movimentos, assim. Então eu ia falar, quer aula? Eu dou aula. Tipo, eu tô sempre precisando de uma grana. E assim, e aí você tá precisando de alguma coisa, eu vou me propor fazer isso para você. Então, o inglês foi também isso, assim, sei lá, de tentar mostrar pelo menos para as pessoas que eu tenho contato, que não é tão difícil assim, nem tão impossível assim, né? E também desmistificar um pouquinho, que as pessoas, vou na escola tal e vão me ensinar inglês em 6 meses. Também não é assim, entendeu? Eu aprendi isso um pouco também na faculdade de letras, né? Que existe uma idade, uma faixa etária ali que você pode aprender inglês como uma criança, que começa já praticamente falando aquilo. Depois de uma certa idade, não, você vai ter que aprender primeiro um pouco a parte mais chatinha. A da dança acho que também funciona assim, né? Aham. Aquela parte da aula que a gente tem que ficar falando e explicando, aí você faz todo um caminho para chegar naquele lugar que você quer chegar, né? Então, Aham. eu quero ensinar o facão, eu não vou chegar direto lá, porque eu tenho todo um caminho a percorrer para chegar naquele lugar de um jeito que aquela pessoa vai fazer aquilo sempre de um jeito eficiente, né? A mesma coisa Uhum. com o idioma depois que você fica adulto, você não vai chegar direto na fala, você vai ter que passar por outros caminhos, enfim. Show. E o inglês também é isso, mas eu tenho poucos alunos, eu não tenho assim uma carreira nesse sentido, né? Mas é A uma das gente coisas entende o que porquê, faz. né, Carla? É? Caceta. Você tá atuando em tanta área assim, né, que... Hoje em dia o que eu tô mais, né, atuante é a música em si, né? Voz, violão, né? E a questão
do SUS e da minha pesquisa em saúde, enfim, dessa coisa dos sons e tal. Show. Inclusive, gente, esse episódio tá saindo no sábado e já me veio à mente, né, por que que a Carla, ela consegue perceber algumas coisas. E é muito legal isso, porque ela falou, ela citou sobre essa parte do ensino na dança e tal, que a gente acaba dando uma volta que às vezes as pessoas não percebem que a gente dá pra chegar naquele resultado com mais tranquilidade. Esse ser humaninho também é virginiano, né? Sim, E fez aniversário recentemente. é, Parabéns de novo, então, aqui pra galera também deixar aqui os parabéns pra Carlinha. Então, esse episódio tá saindo no sábado, que é dia 11, mas o seu aniversário foi dia 7, né? 7. 7 de Isso. setembro. Então ainda vale, ainda estamos Tá no prazo. Tá no prazo, nos infernos astrais. É, porque é antes e depois, sei lá, esses negócios assim, entendeu? Então deixa aí os seus parabéns também pra Carlinha, deixa uma mensagem pra ela se você quiser aqui, tá o Instagram dela, Carla Dias Music. Agora, voltando sobre a dança, você falou sobre as áreas que você atua hoje, e hoje você é uma frequentadora da dança de salão, certo? Sim, E a gente sim. participou de várias coisas juntos, você tem acompanhado inclusive o nosso processo, tanto da casa, quanto como dançarinos, como os professores, né? Você já tá há bastante tempo, você já tá há uns 4 anos, né? Aqui com a gente. Eu acho que sim. Não, já fez 5. Já fez 5? Já Já fez 5 fez 5. porque a gente tá há 4 anos aqui na É, Napoleão e você já começou lá na Carvalho. lá na É Carvalho. verdade. É verdade. Vai Então, fazer 6, eu entrei em abril, então fez 5 agora, e no ano que vem já faz 6 anos, né? 6 anos em abril. E hoje você tem muito contato com várias pessoas diferentes, de escolas diferentes. Com relação à dança de salão, o que você enxerga hoje de 5 anos para trás, né? 5 anos atrás, para hoje, o quanto a dança diretamente e indiretamente contribui na tua vida? O que ela consegue colaborar? Eu acho que, bom, essa a questão da dança de salão em si, né? Foi o que eu falei, foi a minha volta, na verdade, né? Para a parte artística. Na época, eu já estava de novo na música em si, na questão do canto e tal. Mas, assim, sempre senti muita falta de dançar, assim, né? Hoje em dia, eu ainda acho que mais pra frente, quando eu tiver uma agenda um pouco menos atarefada, eu volte até a dançar as danças individuais, assim, fazer um jazz, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto muito de me apresentar, eu gostava, eu competia muito, então, assim, eu sinto muita falta dessas coisas. E aí, com a dança de salão especificamente veio nessa época de um rompimento. Então, teve um papel fundamental. Acho que você lembra até que eu fiz o aniversário no mesmo ano, eu até chorei, assim, porque para mim, eu falei, caramba, achei um lugar, assim, que é essa coisa do lugar também, né, das pessoas te acolherem, enfim. Então, nesse sentido, para mim, foi muito importante. Legal. E hoje, dentro da minha rotina, que é super atarefada, eu tiro as minhas segundas, eu começo e termino a semana fazendo algo que eu faço por puro prazer, né? Não que eu não faça, eu faço quase todas as coisas que eu faço, que hoje eu escolhi para fazer na minha vida, eu tenho uma dose de prazer ali, mas tem uma dose de obrigação, né? E aí, como tudo na vida. Mas a dança não, a dança é algo que eu vou para as minhas aulas fazer. E aí, o que eu gostei mais na dança de salão, que eu acho que, pensando assim agora, é que eu posso criar dentro dessa dança 2, e eu acho que isso mudou muito desde que eu entrei há 5 anos para cá. Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, para mim, na dança que eu percebi. De quando eu entrei, né, o estilo das aulas, que ainda eram, eu acho que ainda eram, eu acho que no caso de vocês que estão há mais tempo, deve ser mais gritante ainda, mas no meu caso, para mim, já é gritante. De você ensinar um passo, assim, eu vou ensinar um passo
que é feito desse jeito, e o homem faz isso, e a mulher faz aquilo, e é isso aqui. Uhum. Eu cheguei a pegar um pouco Desse método, né? desse momento aí, mesmo que ainda já mais leve, mas eu peguei, assim. Aham. E eu consegui perceber depois, né, que aí também eu só fiz aula com vocês, né, então eu posso dizer, mas eu percebi em bailes também e tal, mas dentro da casa da dança, né, e aí eu acho que isso reflete a dança de salão como um todo, porque vocês são bem conhecidos, né, assim, em Santos principalmente, então eu acho que isso foi uma evolução da dança como um todo. Uhum. E dessa coisa de da mulher ter um papel de criatividade, porque daí eu vou para a aula, eu vou para os bailes, enfim, para dançar, e eu sei que eu posso exercer, de repente, dentro daquela dança ali, daquele momento, o que me faz tanta falta, que é criar. Uhum. Que é o que eu falo, assim, tipo, puta, eu queria coreografar, eu queria. Ai, falei um palavrão aí. Mas... Não tem problema, tranquilo, tá em casa. queria coreografar, eu fico imaginando tal e tal coisa, sabe? Dentro da minha dança com aquela pessoa, dentro também do que ela se permite ali, eu posso exercer essa criatividade, né? Legal. Então, assim, para mim a dança é isso, é uma parte, hoje, uma parte importante da minha rotina de alívio, de leveza, assim, e também de criatividade, Legal. que é uma coisa que eu gosto bastante. Legal. É muito legal isso porque quando a gente vê a sociedade evoluindo, normalmente as pessoas refletem isso, né? Uhum. E a gente viu isso acontecendo, a gente está vendo isso acontecendo, né? Na nossa sociedade sobre o que a gente acredita que era o papel da mulher e o que é o papel da mulher hoje, né? Em várias áreas, em vários aspectos. E isso está refletindo na dança também já tem muito tempo, graças a Deus, isso é muito legal de se enxergar. São coisas que a gente acaba enxergando com a maturidade, né, com a experiência e vendo Uhum. que o papel da mulher ele não é simplesmente de ser na vida, né, submissa ou alguém que está sempre seguindo ordens, né, ou alguém que ganha menos que o homem, ou alguém que não tem papel Uhum. importante, ou alguém que não vota. E assim, eu falo Uhum. isso não é demagogia, não é porque eu tô aqui no programa, porque eu realmente tenho vivenciado isso na minha vida, e eu tenho mulheres na minha vida com papéis fortes, que fazem toda a diferença no meu dia a dia, e eu acabo tentando refletir e trazer isso pra dança. E como a Carla falou, eu acredito que a dança, no geral, tá passando por essa transformação. Graças a Deus, as pessoas começam a enxergar um pouco além do que a gente vivenciou, da forma com que a gente foi educado, né? A nossa cultura ainda é um pouco machista, né? Ainda é, eu não sei se é um pouco ou bastante. 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 A gente conversa bastante sobre isso aqui nos programas, tem várias opiniões diferentes, né? Inclusive, aqui o programa ele é justamente democrático, ele é para as pessoas conversarem, falarem suas opiniões, o que pensam. Mas se a gente conversa com uma pessoa que converge, né, fica muito mais fácil de Uhum. conversar, de dialogar. E eu acredito que a Carla, ela vivencia realmente esse papel de alguém que se impõe, se coloca, é diretamente ativa. E eu sinto isso na pele mesmo. É uma das pessoas que mais abraçaram essa ideia na dança de salão e realmente experimenta. Não é uma coisa que entra e sai. O que não teria nenhum problema. Se a pessoa, de repente. A gente já conversou sobre isso, inclusive. Se a pessoa ela gosta de ser liderada e apenas ser liderada, tá tudo bem também. A gente já, Sim, claro. né? Existem várias formas de você se divertir, de você ser feliz. E se é isso que te preenche, tá tudo bem. Se a pessoa experimentou essa nova ideia, esse novo método, e tá gostando e quer experimentar mais,
ela experimenta. Então, cada um vai seguir uma linha de pensamento, tanto das mulheres quanto dos homens, ou de quem conduz e de quem é conduzido. Não cabe a mim agora falar sobre essa ideia da denominação e tudo mais, não é a discussão aqui, mas sim o papel da mulher que acaba sendo um pouco limitado na nossa vida, né? De alguma certa forma, e eu acredito que eu também tenha alguma dose de machismo na minha vida. Todo mundo tem, inclusive as mulheres, muitas vezes não percebem, Sim, mas tem, né? E sim, a gente vai acabando de uma forma interessante, eu acredito que se educando, se transformando, né? Se, se atualizando. E eu acredito que essa atualização é muito interessante para o nosso dia a dia. sim. Essa transformação da dança é uma coisa que a gente acaba discutindo em aulas, né? Que a gente acaba percebendo nos bailes. Você faz mais ou menos uns 2 anos quase, né? Que a gente já não participa de eventos, de bailes. É, Mas antes disso, você já estava percebendo isso nos bailes. Não só aqui nas escolas, né? Não só na escola, na casa. Mas eu acho que você uhum. também consegue perceber isso na dança fora, né? Porque você participa de vários eventos, né? Sim, sim. Eu E aí, cheguei aí, eu fiz assim 2 aulas, 3, às vezes quando eu ia para São Paulo, em alguma escola, porque eu ia no baile, e aí tinha uma aula, eu falava, vou fazer uma aula aqui nessa escola, tá? E tinha, né, tinha métodos e métodos, né? Então eu consegui, acho que perceber um pouco dessa transição. Eu consegui sentir assim que alguns lugares estavam mais abertos para algumas ideias, outros ainda não, né? Agora, um pouco antes da pandemia, que a gente ainda estava saindo um pouco, eu já estava percebendo isso mais das novas ideias do que das antigas, assim, né? legal. É algo que me fazia também querer estar nesses lugares. Mas também acontece da gente ir para lugares que a gente se conecta. Então, eu não sei exatamente se tudo evoluiu da forma que eu imagino, mas os lugares né, que eu costumava frequentar e com as pessoas que eu costumava sair, já estava outra coisa, assim, de quando eu entrei não era nada gritante, mas dava para perceber, assim, Sim, deu para perceber uma evolução e eu acho que isso é maravilhoso, sim, né? Eu sou uma mulher feminista, não preciso nem dizer, mas eu gosto de dizer, né, que isso não tem muito a ver com questão política em si, né? É uma questão de estilo de vida e de visão, enfim. Mas eu acho até legal frisar o que você falou, de assim, essa pessoa acha que ela gosta, né, de ser conduzida, de ser liderada, porque é isso, sabe? Tem também uma corrente aí, até mesmo do feminismo, eu posso falar por estudar, né, sobre, que diz o que a mulher tem que querer, e não é assim. O feminismo, ele vem para libertar a mulher, só para dizer para ela, olha, você quer isso? Você pode, não é porque você está dançando com um cara ou com alguém que te conduz, enfim, que a pessoa vai dizer o tempo todo o que você tem que fazer. Eu vou te dizer que a primeira vez que eu fiz cabeça com um cara, que ele deixou, né, um movimento de cabeça em que ele ficou de costas e eu pus a mão no ombro dele para ele fazer aquele movimento. Nossa, eu me senti assim, aquele dia eu podia acabar o mundo, que eu tava feliz, assim. Um negócio muito simples, para ter uma ideia, assim, sim. né? Praticamente hoje falar, nossa, a mulher pode votar. É um negócio muito simples para nós Sim, hoje, né? Eu falei, caramba, fiz um movimento e a pessoa se permitiu aquilo. Às vezes o cara não quer também, sim, eu tenho que respeitar. Mas sim. assim, aquele dia eu falei, nossa, o cara virou de costas, eu fiz um movimento de cabeça com ele, ele pá, assim, eu falei, nossa, que delícia! Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem mulheres que não, Exato. mas é importante que ela saiba que ela pode. É isso Uhum, só. É só sobre isso mesmo, assim, né? Você pode fazer, você é livre para fazer isso, né? uhum, Dentro dessa configuração. Ninguém vai dizer que você está fazendo errado. sim. Porque uma coisa que eu fiquei a vida inteira não, mas um bom tempo ali na dança de salão e foi você. Agora eu tenho que falar de aula mesmo, né? Porque foi nas aulas que eu aprendi isso. E o Everton também, quando dava aula pra gente e tal, que ensinaram é que eu pedia desculpa quando eu errava.
Tipo assim, toda hora eu tava pedindo desculpa, fazer alguma coisa. Ai, desculpa, não era isso, não era isso. Ainda hoje eu faço algumas vezes, né, tia? Assim, Aham. eu falo, "Ai, não era isso, né? Foi mal, foi mal." Porque a gente se colocava mesmo numa posição, e também era colocado de alguma forma, né, por N razões, de que, nossa, você errou, não era isso que eu queria que você fizesse, né? Uhum. Então, hoje, ter ver essa evolução, para mim, é o que me faz permanecer, né? Sim. Fazendo isso sempre, né? Inclusive te dá mais espaço justamente para você discordar ali naquele momento, né? Para você ir por outro caminho ou até para você sugerir outras ideias, Sim. né? Porque muitas vezes a Lógico gente. que, Perdão, pode desculpa, falar. Pode falar, porque pode falar. como a gente fala, né? Também não vai cada um querer dançar uma coisa completamente diferente, né? A gente tá como agora, a gente tá numa conversa. Eu Sim, te dei uma interrompidinha aqui, mas a gente tá tentando manter uma conversa. exatamente. Isso é importante também Exatamente. de pensar, né? Existe uma, um diálogo entre duas pessoas na dança também, e a gente tenta também, como a gente está fazendo agora aqui. Existem momentos e times que a gente percebe, né? E a gente vai trocando, às vezes, informação, né? Muitas vezes eu, inclusive, peço desculpa porque eu percebo que vocês tentam sugerir alguma coisa e a gente não tá tão preparado quanto vocês para escutar. E é um processo, é uma evolução, né? A gente está trabalhando para que a gente possa cada vez mais trocar, né? E trocar muitas vezes significa que às vezes você vai falar, às vezes eu vou falar, como a gente está conversando aqui nesse momento. E a Carla, ela experimenta muito isso, é muito legal. E eu tenho vivenciado isso diretamente com vocês. Então, por mais que a gente acredite, goste e fale, experimente e tal, a gente não tem tanto preparo quanto as mulheres têm, porque elas foram treinadas para ouvir e nós fomos treinados para falar. Esse foi a nossa cultura por muito tempo, a nossa educação por muito tempo. E hoje é uma transformação. E hoje, inclusive, não se vincula mais a mulher ao papel de alguém que segue, né? Por isso que a gente, eu não vou falar muito sobre isso, né? Porque é uma discussão para outra hora, mas existe esse ajuste, essa alteração do nome, né? Da mulher e Uhum, do homem, ou do cavaleiro e da dama, para condutor e conduzido, líder e uhum. follower. Follower. Ó, o meu inglês aqui top, hein? Ó. Uhum. Vocês têm que ver meu inglês em aula, hein, galera? Obrigada. Então, a gente deu esse espaço para esse ajuste justamente porque muitas vezes as mulheres querem conduzir, né? Então, assim, não é a mulher que tá sendo o homem, né? É a mulher que está conduzindo. Então a gente tinha essa denominação A antigamente, gente né? falava, vai, deixa eu fazer cavaleiro, né? Deixa eu fazer o homem. Exatamente. Hoje eu vou fazer dama, hoje eu vou fazer cavaleiro, exatamente. Então, assim, essa questão do cavalheirismo e tal, foi é uma coisa construída pela sociedade, né? Faz parte da nossa cultura, né? A mulher recatada do lar, a dama, o homem, o cavaleiro e tudo mais, estava mais vinculado a esse papel na sociedade, que foi uma coisa que a dança, ela fez parte da nossa cultura, do nosso processo de etiqueta, há muitos anos atrás, né? Há muito tempo atrás. E tinha a ver com isso, com essa construção da sociedade que foi refletida na dança. Uhum. Então, hoje em dia, a gente pensa mais no que você quer fazer, né? O que você quer fazer? Você Sim, quer liderar ou você quer ser liderado? E por isso que faz tanto sentido esse ajuste, né? exato. Boa. Tem uma coisa que eu acho importantíssima falar, que nossa, eu não ia ficar feliz se eu não falasse. O que a dança é para mim hoje também, e aí eu vou ter que falar um pouco do estilo que é o Zouk, por umas razões que a gente já conhece, né? De ser uma dança mais sensual, de ser uma dança, né, que causa mais estranhamento no olhar das pessoas ainda hoje, né? Para mim, hoje, o Zouk em si, eu fazer Zouk, eu dançar Zouk, é sinônimo de empoderamento. Assim, eu não consigo achar outra palavra. E é um sinônimo de filtrar, inclusive, as pessoas que eu quero na minha vida. Porque tem um outro lado também da dança que não evoluiu, assim, que não é da dança em si, mas é de como as pessoas veem, principalmente quem tá fora.
Não é de quem tá dentro. Quem tá dentro acha super legal. Ah, você dança azul, eu queria muito dançar azul e tal. Mas quem tá fora, eu escutei, inclusive, esses dias, assim, ai, conheceu um rapazinho, então é melhor você não falar pra ele que você dança Zouk. Já viu você dançando Zouk? E como se isso fosse, assim, um grande absurdo, assim, é como se eu fizesse algo, assim, ilegal, ilícito, e tivesse que contar pra pessoa antes dela se relacionar comigo. Olha, você quer se relacionar comigo? Legal, mas olha só, preciso te contar uma coisa. Senta, eu danço Zouk. Eu juro, não sei se alguém já te falou isso, mas é real oficial. E aí, Eu acho que nunca ouvi isso, porque esse mundo é o meu mundo, né? Como você mas trabalha fora, não é 100% o teu trabalho, a tua vida, a dança, né? Você faz isso como um hobby e tal. Você tem muito convívio fora da dança também, né? Então acho que é isso, por e as isso, né? pessoas chegam e falam, ai, mas não fala que você dança. Aí, hoje em dia, eu tive um processo quanto a isso, assim, né? Tanto que a gente vê pessoas que acabam entrando em relacionamentos, principalmente mulheres com homens que não dançam, e elas saem. Uhum. Assim, não é um julgamento, não, a Sim. respeito da decisão dessa mulher. Eu acho que às vezes é isso, são as fases. Eu tô numa fase mais solteirona, eu acho que isso é para uma fase de solteira. Uhum. E quando eu tô me relacionando, se não faz mais sentido para mim, muito bem. Eu acho que se você tá feliz, tem que mesmo escolher o que Sim. você quer. Mas, de um modo geral, por exemplo, hoje, para mim, se eu tivesse um relacionamento e tivesse que largar, seria não seria uma decisão feliz. Então é algo assim que para mim é sinônimo de filtro até, de assim, puxa, se afastou de mim porque eu danço, e principalmente porque eu danço Zouk, então é Sim. porque não é porque eu sou feliz fazendo isso, né? Sim. Então, para mim, é também, hoje é um sinônimo, é uma bandeira que eu levo de empoderamento. Assim, se te Sim. incomoda eu dançar, se te incomoda eu dançar, né, uma dança que aos seus olhos é mais sensual, você não consegue vir, não consegue me acompanhar, não consegue ficar feliz me vendo ser feliz assim, então não é o momento, porque esse momento aqui, essa fase da minha vida é a fase que eu quero fazer isso, né? Sim. Então acho que também tem, para mim, na minha história, né, no meu momento hoje, Perfeito. tem esse papel. Perfeito. É porque a gente acaba, quando a gente entra num relacionamento, colocando a necessidade do outro na frente das nossas, né? Então, Uhum. é muito fácil falar sobre isso enquanto a gente tá num relacionamento saudável, onde a gente consegue fazer as coisas. Mas quando a gente entra nesse tipo de relacionamento, a gente acaba ficando um pouco cego, né? Aquela paixonite e tal, né? E Sim, também a gente sim. passa por isso, né? Eu nunca deixei isso refletir na minha vida, talvez por eu ser homem, talvez também por isso ser parte da minha vida como um todo, né? Talvez a mulher, na visão antiga, onde ela era submissa, onde ela se submetia às vontades do homem e tudo mais, eu tô falando assim, não sendo hipócrita, tá? Porque cada um Uhum. tem o seu nível de machismo, cada um tem. Eu acredito que tá todo mundo precisando evoluir. Mesmo que a gente Sim, com fale, certeza. discuta sobre isso, acredite, a gente ainda precisa realmente evoluir. Mas eu acredito que o homem realmente pode ter esse fator atenuante, né? De ser o homem e normalmente a pessoa que predomina num relacionamento. Pelo menos era, né? Muito assim. Uhum. E quando você tem essa Sim. cabeça formada, essa ideia de que isso te faz bem, e se a pessoa tá com você, ela quer te ver bem também, não muda a tua trajetória, né? Normalmente agrega, né? Então a pessoa Isso, soma no exatamente. teu trajeto, normalmente não te faz mudar de rota. E isso é um fato muito legal que a gente aprende também depois de amadurecer e tomar algumas decisões que às vezes a gente acaba falando, poxa, não queria ter feito isso, mas tudo bem, né? Faz parte da história, faz parte do que a gente É. vivenciou naquela fase, né? Não é nem uma questão de, né, é isso que eu falei, né, não é nenhum julgamento do que os outros, né, de como os outros veem, porque às vezes é isso, às vezes é uma fase da pessoa, ela quer dançar, mas ela dança, mas assim como ela pinta, assim como ela vai no videokê, tem um nível assim de importância, né? Então, hoje a dança para mim tem um nível de importância
de filtro mesmo, assim, de dizer isso aqui me faz feliz, né? Então é algo que eu não quero tirar. E eu acho que talvez depois que esse Perdão. saúde, eu acho que depois que esse episódio for pro ar, assim, talvez outras mulheres possam até comentar, né, sobre essa questão específica que talvez ninguém fale muito, mas que existe mesmo, assim, da visão de fora a respeito de uma mulher que dança, assim, Uhum. que parece que é algo assim de outro mundo. Sim. Não só na visão de homens, não, às vezes na visão de mulheres, tipo, Sim. ai, olha, mulher, você Verdade. você dança, e aí, tipo, agora que namora não dança, né? Sim. Não, dança sim, vamos lá, né? Tipo, vamos lá, vamos conhecer, vamos, né? Sei lá, E, enfim. e da mesma forma que é um desafio pra você, que tem os demônios que enfrenta lá fora da dança, a Uhum. tua mãe também já falou sobre isso, né? Tua mãe já falou sobre as pessoas acharem que tá todo mundo se pegando, que é uma patifaria, que ela tem a cabeça dela, a vida dela já formada, estruturada, e que ela vem aqui pra bagunçar mesmo, que ela vem pra sair da rotina, pra sair do padrão, que ela consegue ser ela mesma. Inclusive, tem um perdão? Ai. Tem um dos depoimentos que a gente fez no passado, que a gente Sim, registrou um pouco da história de vocês também, um pouco mais sintetizada, mas a gente conseguiu fazer também caramba, esse registro, quase que não sai, esse registro de vocês, e a tua mãe falou sobre isso. Eu lembro até hoje, isso é muito marcante pra mim, que ela falou que ela consegue ser ela mesma aqui. Isso é muito bacana, né? exatamente. Porque a gente falou no começo sobre os apelidos. Eu vou, assim, o apelido das duas é Cannabis, entendeu? Vou deixar assim, bem rápido. Cannabis. É... Aí é Cannabis mãe e Cannabis Júnior, entendeu? Mãe e Cannabis filha. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Então, pra tu ver o nível de loucura que, que elas liberam aqui. Isso é muito gostoso, é muito bacana, porque a gente consegue fazer uma bagunça que não tá escrita. A gente fala sobre muita coisa que a gente não falaria num trabalho tradicional, né? Sim. Provavelmente não. Talvez em locais que as pessoas olhem com outros olhos da dança, também Uhum. não teria esse tipo de comportamento. Eu falo e pego e beijo e abraço de um jeito que é um carinho que a gente não teria no dia a dia, né? Com pessoas Sim. que a gente conhece, que a gente tem um certo coleguismo lá, mas esse carinho, esse afeto dentro da sala que a gente consegue ter, dentro do baile, né? O afeto que a gente tem e troca é diferenciado. E, e quando você fala que é uma bandeira que você levanta, porque é um filtro que você faz na tua vida naturalmente, eu acho que tem um pouco disso, né? Imagina alguém que chega na sua vida, que já tem uma certa visão formada com relação à dança, e chega na sala de aula e encontra isso. Como inclusive o teu tio, né? O Foi. irmão da tua mãe. Ele chegou. Nunca mais voltou. Mentira. Nunca mais mesmo, mas é verdade. Ele foi numa aula de Zuki e, gente, a gente causa na aula de Zuki. Ó, é o meu trabalho, isso é muito sério pra mim, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer uma bagunça deliciosa. Uhum. A gente consegue fazer, enfim. E aí, pessoas que são mais tradicionais, vamos falar assim, né, tradicionais, que tem uma visão mais eu não sei nem se é o caso do teu tio, né? Do irmão da tua mãe. Não, não é. Não é. Mas digamos que você estivesse num relacionamento e essa pessoa, ela é mais do tipo, a mulher tem que se dar ao respeito, né? Não tem que ter contato com outros homens e tal. Na dança, realmente, a pessoa vai encontrar um outro universo, um outro mundo, principalmente nessas aulas que a gente tá bagunçando, né? E eu não falo só por Sim. mim, não, porque eu acredito que deve ter outros lugares também que tem esse afeto, essa gostosura dentro da sala, dentro dos bailes, esse carinho, essa troca,
que é sem maldade, que é uma forma da gente... E porque eu acho que é isso, eu acho que é nesses lugares as pessoas, eu acho que não é só uma sensação, por exemplo, da minha mãe, é uma sensação que as pessoas têm, de que, puxa, que eu posso ser quem eu sou. Uhum. Porque eu sou essa Carla, obviamente, eu tô dançando, né? Mas eu sou essa Carla numa mesa de bar. Então, essa pessoa, de alguma forma, ela vai ver esse meu lado brincalhão, afetuoso e tal, em algum momento, porque a gente se conectou enquanto turma. Acabou que todo mundo é meio doido. Uhum. Mas assim, a gente já teve na turma, né, pessoas que são mais reservadas, que brincam menos, e elas estavam ali com a gente do mesmo jeito, Sim. sendo quem elas são já. Uhum. Elas são, assim, não há Perfeito. surpresa nenhuma. Então, assim, já que é para ter uma surpresa, a pessoa vai ter uma surpresa assim, não é surpresa, né? De dizer, puxa, a Carla é assim, Uhum. porque é exatamente assim que eu sou. A diferença é que eu estou dançando, Sim. né? Que além de tudo, eu estou dançando, estou em É. contato ali, físico com uma outra pessoa, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a dança, ela, né, serve para você ser mesmo quem você é. Sim. E, por que não, deixar que as pessoas que vão se conectar com você fiquem, né? E as outras que, de repente, não se conectam com a sua forma de viver e de... Assim como na dança, às vezes a gente também tem os nossos preferidinhos ali. Não adianta dizer que não, eu gosto de dançar com fulano, porque fulano dança do jeito que eu gosto de dançar. Uhum. Eu acho que a dança tem esse papel, assim, de conexão, assim, Sim. em todos os sentidos. Assim, até de visão, de repente, mesmo, de mundo, por que não? Sim. E você falou sobre essa atitude que a gente tem na dança de se libertar um pouco mais, de se liberar. E, assim, muitas vezes a gente consegue ser quem a gente é. E você falou sobre esse lugar que às vezes a gente se coloca, né? De, Uhum. de se conter, de ter um pudor, né? De ser comedido de uma forma, às vezes até involuntária, né? Porque a gente tá ali no nosso dia a dia e não percebe. Mas quando a gente tá nesse estado de diversão, de alegria, normalmente a gente tá, né? Um pouco mais livre, um pouco mais desprendido, né? E eu acredito que, porque você falou de uma conversa de bar, porque a gente senta pra conversar, pra tomar uma cerveja e não tá com medo do que as pessoas vão pensar, né? Sim, Do jeito que a gente fala, como a gente ri, ou como a gente se abraça, se beija e tal. Então eu acho que a dança acaba provocando isso, né? sim, Então eu acho que tem a ver com esse momento de lazer, de alegria, né? De sim. provocar algo bom dentro da gente que acaba fazendo a gente ser quem a gente é. No dia a dia, no trabalho, né? Num trabalho tradicional, como aquele onde a gente tem contato com outros profissionais, muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente pode fazer, né? A gente tem um Sim. certo pudor, né? Normal. Mas eu acho que com esses momentos de lazer, de alegria, a gente acaba se libertando um pouco mais. Show de bola. Boa. Ó, esse papo tá gostoso, esse papo tá bacana, e eu separei algumas perguntas aqui pra gente. Ai, meu Deus. Ó, inclusive, deixa eu fazer uma breve pausa aqui, rapidinho, e a gente já volta Tá. pra vocês. Vai levar um segundinho, galera. Voltando! Pronto, falei que ia demorar nem um segundo pra vocês. Aquela pausa pro xixi pra, né, pra adiantar as coisas. Boa. Então, ó, pra fechar aqui, a gente já contou a história da Carla, já sabemos o nosso... Como é o relacionamento dela com a casa, como aconteceu tudo, a história da dança, da música, da carreira dela. Agora, pra gente fechar esse papo gostoso, a gente separa algumas perguntinhas no final e você responde o que você achar interessante e até onde você achar interessante. Fechou? Tá. Fechou? Boa. Quando você se relaciona com alguém... Essa pergunta, inclusive, eu separei, já tinha até falado sobre isso. A gente falou sobre isso agora. Quando você se relaciona com alguém fora da dança, como essa pessoa normalmente interage com esse mundo da dança? A gente falou até um pouquinho sobre isso. E foi até inesperado, né? Mas foi legal porque a gente falou sobre como normalmente as pessoas enxergam a dança de salão e quem não faz parte desse mundo acaba não entendendo o que a gente vivencia. Mas
Hoje, sabendo o que a gente sabe, né? Com o amadurecimento que a gente tem, a gente acaba peneirando um pouco, né? O que as pessoas podem. Até onde as pessoas podem interferir na nossa vida, né? A gente acaba deixando ali um pouquinho, porque querendo ou não, a gente acaba influenciando, né? Interferindo um na vida do outro, às vezes de uma forma positiva, às vezes nem tanto, né? Sim. E a gente acaba deixando até onde a gente acha interessante. Quando a gente tem essa cabeça formada do tipo, isso me faz bem e é algo que ninguém vai me tirar, seja dança, arte, música, qualquer coisa que nos faça bem, né? A gente acaba decidindo que aquilo permanece independente da opinião da pessoa, né? Uhum. Eu Boa. acho que isso tem para mim mais ou menos a mesma coisa da questão quando a gente começou lá no início falando do corpo, o corpo certo para o balé. E eu acho que isso é também uma questão de evolução, assim, no meu caso pessoal, assim, né? De a gente se conhecer e saber quem a gente é, né? Então, assim, nada contra o pensamento de ninguém, mas eu preciso saber. Eu acho que você usa uma palavra que eu acho que é uma palavra boa, tradicional ou mais conservador. Não tem nada, não tem problema nenhum as pessoas serem dessa forma. Assim como não tem problema nenhum a bailarina ser super magrela e tá bom, dentro daquele padrão, tá tudo bem. Ela é assim, que sorte, no caso, sabe? Ela vai ter menos problemas nesse sentido, né? Eu tenho muita consciência enquanto mulher, por exemplo, que uma mulher ainda hoje um pouco mais tradicional, ela é dessa forma, ela não é porque alguém falou, mas ela é mais tradicional, ela tem ali um comportamento um pouco mais padrão, ela tem mais facilidade para coisas como, por exemplo, relacionamentos, assim, né? E aí cabe a você entender, tipo, olha, não adianta você falar da minha bunda, porque a minha bunda não vai diminuir, ela vai continuar ali daquele tamanho. Se eu não sinto muito, eu vou ter que me adequar e ir para um lugar, de repente, em que as pessoas pensem de uma outra forma. Então, assim, eu, Carla Dias, não sou nada tradicional, ponto. Então, hoje eu me aceitei como uma mulher completamente fora do tradicional. E aí, tá tudo bem se alguém vier se interessar, ou até mesmo de amizade mesmo, assim, tipo, puxa, acho você legal e tal, bacana, mas a pessoa tem uma outra forma de viver, naturalmente, se eu me mantiver, não, isso me faz bem, é quem eu sou, acabou, né? Eu vou achar o meu lugar e essa pessoa vai achar o lugar dela, porque tem lugar para todo mundo, né? Sim. Tanto na dança, nessa coisa de conduzir, ser conduzido, nessa coisa de existem muitas mulheres que preferem mesmo, como existem homens que também gostam, já vem com aquele desenho pronto na cabeça, né? Daquela, essa música eu gosto de fazer tal e tal coisa. E essas pessoas se conectam, né? E aí, a partir do momento que eu também me permito ser quem eu sou, eu também me permito conhecer e me conectar com pessoas que têm a mesma cabeça, a mesma visão, enfim. Tem lugar para todo mundo no mundo, né? Show. Exatamente. E você aproveita até sobre essa pergunta, é a próxima. Você acha que ainda existe exclusão e preconceito na dança, Carlinha? Eu acho, porque existe exclusão e preconceito no mundo, né? Assim, a resposta é simples, assim, né? Existe, eu acho que existe exclusão até de idade, né? Talvez um dia, se minha mãe vier falar um pouco disso, vai falar de um outro lugar, de uma mulher mais velha, né? De uma mulher mais velha e solteira. Assim, né? Existem questões, muitas, assim, né? Da dança também, eu digo que eu cheguei num lugar quase que completo, assim, de casais, né? É um lugar diferente você ser uma mulher sem um parceiro ali, né? Não sofre nenhum tipo de nada assim traumatizante, mas a gente percebe que existe, assim, né? Uhum. Eu acho que muita questão de idade na dança em si que eu percebi, né? Questão de idade e nível de dança, né? De uma pessoa que está começando para uma pessoa que já dança há um tempo. Eu já fiz isso também, né? De quando eu estava dançando melhor e tal, achava que eu estava ali com a ideia, essa coisa até de saber, puxa, eu quero ser livre, cara. O cara, entendeu? Pô, o cara não deixa, entendeu? E às vezes até ser rude, assim, eu acho que eu já fui em algumas vezes, assim.
Mas eu acho que existe porque existe no mundo. Exclusão e preconceito tá no mundo, tá na dança também, Sim, que são perfeito. pessoas, né? Eu acredito, inclusive, a gente conversou uma vez sobre isso aqui, é, sobre... Você falou sobre uma pessoa que tá conversando, tá começando, e normalmente ela tá um pouco mais focada em determinadas ações, normalmente no começo. Uhum. Gente, o carro do som tá passando, tá? Isso são coisas Aí, que acontecem. Olha o som aí interferindo. Esse não é só o som, é o carro do som, entendeu? Então, a gente falou sobre essa ideia, né, de muitas vezes o quanto é interessante realmente já discutir, conversar com os alunos desde o princípio, ensinar, Uhum. explicar para eles que existem formas diferentes de pensar, né, direções diferentes a se tomar na dança, né? Então, muitas vezes aí isso acaba deixando o aluno e a aluna mais preparado e preparada Sim, para as adversidades, né? E no começo ele não consegue lidar muito bem com isso, né? Falando do condutor, porque ele tem um trajetinho ali mais formatado, né? Mais preparado e ele sim. segue aquilo à risca, né? E então ele tá lidando e aí alguém que já tem mais experiência já tá mais livre, mais liberta e tal. E eu acho que é um pouco disso que você vivenciou, né? É, E, mas e cabe, acho que também, acho que, minha opinião, assim, acho que cabe mais a quem já tá há um tempo também ter um pouco de paciência. Eu acho que isso já me isso. faltou um pouco, quando eu digo assim, eu acho que eu já fui até essa pessoa que sabia um pouco mais e foi meio assim paciente assim com o Aham, tempo da isso. porque é difícil, você tá para se divertir, você aquela música às vezes é uma música assim incrível que você queria fazer milhões de coisas e a pessoa tá começando, mas eu acho que a Sim. gente tem que ter um pouco mais de paciência, assim, eu Sim. penso assim, É, com é quem tá começando. perfeito. E até porque essa pessoa, ela amanhã, ela vai estar mais desenvolvida, né? Com mais experiência. É o E mundo vai. da voz, É, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você de alguma forma, né? já. De você ter menos experiência, e às vezes sentir que a pessoa não tá tão incentivada, tão motivada a dançar contigo. E depois, a tua Uhum. mãe já falou isso, inclusive, já citou isso. E a gente percebe que o aprendiz de hoje é o dançarino de amanhã, né? E muitas É, vezes, essa pessoa que está aprendendo consegue te oferecer outros tipos de diversão, né? A sim. gente consegue se divertir dentro da realidade de cada pessoa. A gente Uhum. é mais fácil uma pessoa, como você falou, experiente se adequar à realidade de alguém menos experiente do que o contrário, né? Porque você tem uma Claro, visão mais ampla, né? Então, sim. acaba sendo até um pouco de cuidado, de empatia que a gente tem, que a gente não percebe que, às vezes, muitas vezes a gente acaba é, pensando. É um pensamento que eu considero bom e ao mesmo tempo perigoso, né? Porque às vezes a gente é egoísta. E egoísmo é Uhum. bom, porque a gente pensa na gente, a gente quer se divertir, fazer bem pra gente, e muitas vezes isso reflete nas pessoas à nossa volta. Mas às Sim. vezes a gente não percebe também que tem algumas pessoas que precisam de um pouco mais de cuidado, né? Um pouco mais de zelo. Uhum. E a maturidade faz isso, faz a gente enxergar. Sim. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas o tempo acaba trazendo isso pra gente. E é muito legal você assumir isso, né? Perceber que você já Sim. esteve nesse lugar e que tá tudo bem também, né? São experiências. Tá São tudo bem. experiências, né? Eu também, com certeza, já fiz isso. E a gente aprende com o tempo que nem tudo se trata do resultado que a gente quer alcançar naquela dança, né? Sim. Às vezes a dança vai muito além disso. E falando sobre essa parte do cuidado, eu acredito que hoje, com essa visão que a gente tem, né? Com essa ideia de não só pensar no passo, né? No resultado daquele movimento que a gente quer alcançar, a gente acaba cuidando um pouco mais um do outro, né? Eu acho que tem esse Sim. zelo muito mais forte hoje em dia. Vai muito além de passos e coreografias, e parece Uhum. clichê falar disso, mas não é. Não é clichê, de verdade. Ainda há uma preocupação muito grande, muito forte com a movimentação que a gente tá fazendo, e tá tudo bem também. Se você segue essa Sim. ideia,
do movimento em si, se você tá mais preocupado com o teu desempenho, com quanto você vai desempenhar, faz parte da tua realidade hoje, tá tudo bem. Hoje, isso não faz parte mais, necessariamente, só isso, da nossa realidade, né? São coisas que a gente Sim. conversa em momentos que a gente tem oportunidade. Boa. Pra fechar, então, qual é o teu relacionamento com a tua mãe antes da dança e depois da dança? Houve alguma mudança? Ah, houve. A gente já é muito parceira, né? Assim, quem conhece a gente já sabe que a gente é muito parceira. Mas eu acho que a gente não tinha nada assim que a gente tivesse feito juntas, assim, algo. Lógico, a gente né, assistia filme juntas, não sei o que, viaja juntas, tal, mas algo assim da rotina, né? Eu não moro com a minha mãe atualmente. Acho que dentro desses anos que eu fiquei aí, pouco tempo eu morei com a minha mãe, né? Então, eu acho que eu também acompanhei muito a evolução da minha mãe, assim, enquanto dançarina, era uma coisa que ela sempre gostou muito. Então, e aí ela falava, você tem facilidade, não sei o quê. Então, aí eu dava uns toques para ela. Eu lembro no começo que eu falava, mãe, olha, eu acho que fora da aula, né? Porque aí você tem a oportunidade de, né, uma pessoa que você tem intimidade, né? Mãe, acho que aqui você pode, aqui eu acho que o problema tá aqui, ó, você podia dar um jeitinho aqui nessa perna aqui, ó, tá vendo? Aí eu às vezes gravava ela nos bailes e aí ficava conversando, e aí ela me mostra até hoje, né? Olha, o Thiago gravou o vídeo, tá, não sei o quê, olha isso aqui, olha como melhorou tal coisa, tá. E eu acho que a minha mãe, nesse sentido da dança, é uma das grandes incentivadoras no sentido de manter na minha rotina, né? Não que eu fosse largar, assim, mas acho que ela dizer, né? Vamos pra dança, vamos pra aula, vamos sei o quê. Segundo, né? Eu acho que ter alguém para fazer, eu acho que é tipo exercício físico, assim. Às vezes você tá numa fase que, pô, às vezes tá cansado, às vezes, né? E Uhum. aí eu acho que ela ainda também faz tem esse papel nesse sentido, assim, vamos, aula, vamos pra aula, vamos não sei o quê, né? De programar minha rotina também junto com ela disso, assim. É um momento que a gente tem juntas. E é isso, eu posso ver a minha mãe, né, num outro lugar, que não aquele de mãe, né? Enfim, embora minha mãe seja mais ou menos isso, assim, ela só não é no trabalho, mas em casa eu já se conheço minha mãe desse jeito, assim. Mas eu posso vê-la feliz, assim, né? Então, e eu acho que ela também é a mesma coisa em relação a mim, assim, tanto que já teve alguns momentos assim de rotina, até por conta do mestrado, eu falo, putz, mãe, acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou ter que fazer aula tipo, quinzenal, sabe assim? Acho que eu vou ter que Uhum. falar com o Thiago e vou fazer aula quinzenal, porque não vai dar para eu ir toda segunda. E aí ela falou, mas você fica tão feliz, ela sempre fala isso. Mas você fica tão feliz. Aí eu, não, vou dar um jeito. Não, é verdade. Ela, o que que eu posso te ajudar? Sabe? Tudo para que eu, né? O que Legal, que eu posso ajudar? Tipo, desço com a cachorra, faço uma comida, né? Uma coisa assim. Então, eu acho que a gente estreitou mais ainda, assim, os legal. laços. Que top. E, e é isso, assim. Muito legal. Pergunto isso justamente porque eu imaginei que, é, como eu e minha mãe, e como outros lugares, né, outras famílias, provavelmente é um local onde a gente não tem essa diferença de idade, né? Uhum. Isso não separa normalmente os nossos papéis. Então, a gente tá ali todo mundo pelo mesmo propósito, que é se divertir, dançar, ser feliz. E Foi muito isso. engraçado, por exemplo, o primeiro final de ano lá que a gente fez a apresentação, como os meus irmãos viram a relação da minha mãe com vocês e como pra mim aquilo já era tipo, o quê? Aham. Não tá acontecendo nada, né? Então, Inclusive, é o Thiago, chamado dela, né? ele chamou minha mãe pelo apelido no microfone, no final, na frente, então, e chamou minha mãe lá, e aí o meu irmão, o que é isso? Aí eu, depois te conto, porque assim, a gente tá ali no mesmo ambiente, a minha mãe e eu e minha mãe, temos ali praticamente a mesma idade, né? Aham. Então estamos ali no mesmo nível de brincadeira, de tudo. Então é muito engraçado. Nossa, isso é muito gostoso mesmo. Essa patifaria que a gente faz na dança, gente, é muito bacana. E essa bagunça em especial que a gente fez no dia da entrega de certificados, foi lá em 2017, acho, né? 2018. É, é. Alguma coisa assim.
E a gente chamou a Cannabis. Cannabis. E aí a gente fez uma bagunça, todo mundo gritando e ela bagunçando, festejando. Gente, que delícia. Isso é muito legal, porque esse lugar que eu justamente queria entender qual era o relacionamento de vocês e se realmente tinha aproximado, eu acreditava que sim. É justamente isso que normalmente a dança provoca, né? Ela acaba não fazendo essa distinção. A gente falou sobre ideia de exclusão, de preconceito, acontece, é normal, é o ser humano, né? Não é a dança, Sim. é o ser humano o fato, Uhum. né? O divisor aí. Então, muitas vezes a dança, ela, se a gente tem a capacidade e a vontade de se unir, de se juntar, seja família, seja namorados, né, sejam pessoas, amigos e qualquer tipo de relacionamento, normalmente acaba aproximando e é o que eu vejo que aconteceu com vocês. Maravilha. Eu acho que um ponto importante, sim, é que, né, a pergunta que você fez, existe exclusão e preconceito? Existe. Mas aí eu acho, e aí é uma coisa que eu acredito no potencial da arte em si, né? E aí, logicamente, falando na dança, é de que apesar de existir, porque estamos lidando com seres humanos, eu acho que é um espaço em que eu posso rever também algumas coisas. É um espaço que, dentro da minha liberdade de ser quem eu sou e tal, eu posso rever algumas coisas de forma mais leve, como, por exemplo, eu já me falei, puta, já me percebi sendo meio, assim, meio impaciente com uma pessoa, sabe? Que tá começando. Caramba, isso me fez lembrar até de quando eu comecei no balé. E aí, uma vez eu pensei nisso, falei, puta, mas era tão chato quando as pessoas faziam isso comigo, sabe? Que Não vou legal. fazer, sabe? Não vou. E aí você começa a mudar um pouquinho, aí chega às vezes naquela rodinha que fala, puta, tu viu? Nossa, mas fulano, acontece, né? Tipo, Uhum. dançando. E aí você chega e fala, ah, gente, mas então, ó, tá começando. Pronto. E você instaurou ali um novo jeito de pensar, Uhum. né? Você já botou uma sementinha ali, então eu acho que ao mesmo tempo que é um Perfeito. espaço que estamos falando de pessoas, né, que vão errar e tal, a arte em si, essa coisa que a dança propõe de si, de pessoas se relacionarem, pessoas tão diferentes se relacionarem, também é uma oportunidade de você mudar um pouco da sua cabeça, do seu Show de bola. pensamento, da sua visão. Show de Enfim. bola. Eu acho que você mesmo é uma pessoa que eu vi mudar bastante desse tempo para cá. Assim, como homem em si, assim, né? Como pessoa, como amigo e tal. E eu acho que lugar que fez você fazer isso, né? Foi essa relação do teu trabalho, que é o trabalho com a dança. Assim. Perfeito, perfeito. E normalmente a gente acaba sendo influenciado por pessoas, né? Isso é uma coisa Uhum. tanto pro bem quanto pro mal, né? E Sim, quando a gente tem a vontade e a tendência de evoluir para determinada direção, a gente acaba peneirando e filtrando as pessoas que estão à nossa volta, né? sim, Então, é normal. Então, se a gente mantém hoje um relacionamento com as pessoas que estão do nosso lado, é porque normalmente faz parte um pouco da tua essência, da tua atmosfera, né? E, exatamente. e se a gente está hoje conversando e discutindo sobre todas essas coisas deliciosas, sobre como a mulher desempenha um papel na dança, sobre como isso reflete, como é refletido da sociedade, sobre o preconceito e exclusão, sobre o que a gente já fez e o que a gente poderia fazer. Tudo isso, sobre essa indiferença com relação à idade, tamanho, peso, cor, orientação sexual. Tudo isso faz parte do nosso universo hoje, né? Muitas Sim. pessoas não discutem, não discutem, não conversam sobre isso, porque não faz parte da realidade deles, né? Não faz parte do Uhum. universo deles. Tá tudo bem também. A gente conversa sobre isso porque a gente acha interessante, então essa pauta entra nas nossas discussões em aula, nas nossas conversas. E é por isso que hoje eu acho que o grupo é tão unido, tão forte, porque faz parte de uma realidade onde a gente vem cada vez mais convergindo, né? Cada vez mais se Sim. encontrando nesse lugar. Show. Bom, é... se hoje você pudesse resumir a tua história, pudesse e pode resumir a tua história em uma palavra, para resumir, para fechar esse nosso papo de hoje, qual seria a palavra que você, o sentimento, uma palavra, ou uma combinação de palavras, se você preferir,
pro nosso papo de hoje, pra tua história? Acho que liberdade. Show, resumiu muito bem. Liberdade. Boa. Então hoje a nossa palavra, a nossa ideia, o nosso sentimento é de liberdade. Então comenta aqui embaixo você que esteve com a gente até este presente momento. E só posso agradecer pela sua presença, Carlinha, mais uma Eu vez. que agradeço. Obrigado, gratidão, foi muito bom. Rolou, né? Rolou! A gente tá. Eu tô há 6 meses falando com os agentes dela, entendeu? Ah, pessoa difícil. Não, deu certo, que bom. As nossas agendas. Inclusive, eu falei sobre isso na resenha, aproveitando. Teve uma resenha ao vivo que vai ter todo mês, tá? Todo sábado. Aliás, todo sábado não. Todo mês, pelo menos um sábado, vai ter uma resenha ao vivo com pessoas que já estiveram aqui no programa. E inclusive fica o convite aí pro futuro, Carlinha. Uhum. Não é necessariamente para contar a história da pessoa com relação à dança, porque a pessoa já contou, os episódios servem para isso, para contar cada historinha detalhe por detalhe, tintim por tintim, mas sim pra gente bater um papo descontraído sobre alguns temas específicos, sobre alguns temas aleatórios, né? E assim vai. É uma resenha ao vivo. Inclusive, tem algumas pessoas que estão interessadas em participar do programa e não necessariamente fazem parte do mundo da dança, o que me deixa muito feliz e lisonjeado. Então, é um quadro que vai servir para abordar outras histórias e outros assuntos. Então, se você está gostando do nosso programa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Assim o YouTube te avisa quando tiver episódio novo. Valeu? Galera, liberdade é a nossa palavra de hoje. Seja livre, seja liberto, seja liberta, seja você, escolha o que você quer ser e tá tudo bem. Seja você homem, seja você mulher, seja você o que for que você decidir ser. É isso? É isso. Boa! Tamo junto, a gente se vê então no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, gente.